Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo SUS Concept. Hoje, o nosso bate-papo será com um grande amigo, um colega de profissão, que se formou comigo e ele tem um spoiler, recebeu spoiler. Ele foi um dos primeiros a saber desse projeto, foi o primeiro a ser convidado para esse bate-papo, né? E aí me deu muita força, muito gás. Mas eu não vou apresentá-lo, já já eu deixo ele para ele se apresentar. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Cíntia Gadelha, cirurgiã dentista e editora-chefe do SUS Concept, tá? Então, hoje, o nosso bate-papo com o nosso convidado, que já já ele vai se apresentar, é conhecendo um pouquinho sobre a trajetória profissional e sobre a rotina de um docente em odontologia com experiência no SUS, né? E como será que ele traz essa vasta experiência que vocês vão conhecer para a sala de aula? Meu amigo Dinho! Seja bem-vindo ao bate-papo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Cíntia. Eu que agradeço pelo convite. Inicialmente, quero parabenizar pelo projeto. Eu acho que era uma lacuna que a gente tinha em nossa área. Pessoas que tivessem conhecimento e disposição para esmiuçar todas essas legislações, todos esses entrames aí do SUS. Então, acho que você está de parabéns pelo projeto. E para mim, logicamente, é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco com você das minhas atividades, da minha experiência e poder também ajudar, né, para que esse projeto cada vez mais deslanche. Coisa boa. Muito obrigada pelas suas palavras, elas são muito importantes. Mas, meu amigo, a gente já conversou muito nos bastidores, né? E aí vamos começar efetivamente para o pessoal lhe conhecer um pouquinho. E aí eu sempre faço essa pergunta, porque quando me fazem essa pergunta, a minha resposta está na ponta da língua, né? E aí eu queria saber quem você é. Apresente-se, como é que você se reconhece para o pessoal conhecer um pouquinho você? Tá bem. É, 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 é muito bom ter essa parte assim da gente se apresentar, né? Porque nós temos vários papéis, várias figuras, independente do local que a gente está. Tá? Mas então, eu sou Edson Ilan, eu sou conhecido pelos amigos como Dinho, né? Então é um prazer, sinta-se à vontade também de me Obrigada. chamar dessa forma. É, sou o pai de Laís, sou casado com Carol, também dentista, gestora da saúde, batalhadora do SUS, constrói esse sistema com nós todos. Sou São Paulino, sou pernambucano de nascença, sou rondoniense de criação, sou brasiliense de coração e paraibano por paixão. Então, a minha vida Uau! tenho passado por diversos estados e cada um faz parte da minha vida. Então, eu tenho muito carinho por todos esses lugares que eu passei e morei. Então, sou defensor ferrenho do serviço público gratuito e de qualidade, e que esse serviço público seja em qual for a área, que seja na saúde, na educação, social, no transporte. Então, eu me sinto essa pessoa. Né? Coisa boa, meu amigo, que coisa boa. Eu nunca tinha ouvido essa apresentação, né? Tão vasta. Gostei, né? Eu Legal. vou começar a colocar a Paraíba e o Ceará também nas minhas apresentações, viu? Pois Porque eu é, pois é. gostei. Gostei. A Paraíba também está no. Eu também eu digo que eu sou paraíbense. Eu sempre Ah, falo isso, né? Sou paraíbense. Mas, meu amigo, vamos lá, continuando o nosso bate-papo. Então, entenderam, né, que o Dinho, e eu vou chamar de Dinho porque eu sou próxima, é um cirurgião dentista, se formou comigo, mas eu queria que você dissesse por que que você escolheu a odontologia. Me conta como é que foi que a odontologia entrou na sua vida. Essa, para mim, é uma das perguntas mais difíceis, assim, de tentar explicar essa questão, porque, para mim, a, a saúde, a área da saúde como um todo, na minha família próxima, assim, de primos, irmãos, pais, tios, assim, ninguém é da área da saúde, então, assim, não tem nem como eu falar assim, eu me inspirei em alguém. A única certeza que eu tinha era que eu queria a área da saúde. E aí, no cursinho, pesquisando, enfim, vendo os cursos que tinham, me identifiquei. Por algum motivo, me identifiquei com o curso de odonto. E mas também quando fiz vestibular, passei, ainda não tinha total certeza se era isso. Mas no primeiro semestre, eu tenho certeza, isso
eu não tive nenhum momento de dúvida, né? No primeiro semestre eu me encontrei. Então, decidi, tinha certeza que era isso que eu queria seguir. Então, é isso, assim, eu foi pesquisando, foi olhando o que a profissão tinha, como era o trabalho, e aí foi assim que eu busquei o curso e no primeiro semestre já tive certeza que iria Eita, que coisa continuar. boa. E já aproveitando a deixa, me conta onde é que cursou a graduação. Eu sei, mas talvez a galera não saiba. E quais foram as oportunidades, Dinho, galgadas, né, que você abraçou ao longo da graduação? Por exemplo, monitoria, né, PIBIC, extensão. E hoje tem liga na nossa época, eu não sei, nem lembro se tinha, Pois é. enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas oportunidades galgadas na graduação e me conta onde é que você fez essa graduação. Ótimo. Então, assim, tive o prazer de fazer esse curso de graduação na Universidade Federal da Paraíba, juntamente com a minha colega Cíntia e grandes outros colegas que fizemos, né, durante a graduação, durante o curso. A minha graduação, pensando em todas essas possibilidades, né, que uma universidade pública ela oferece. Então, assim, o meu grande foco foi na pesquisa, né? E aí não tem como eu me lembrar desse meu histórico sem pensar em grandes incentivadores, que foi o professor Wilton e a professora Ana, né? Em que eles criaram a sede, um espaço onde era destinado exclusivamente para pesquisa. Logicamente, a gente fazia as nossas comemorações lá também, Uhum. mas era um lugar de grande confraternização, mas de grandes momentos de estudo e pesquisa. E aí a pesquisa foi o grande condutor, né, dessa minha graduação. Eu fazia muito estágio extracurricular também, assim, eu ia para uns eventos, conhecia um dentista, sei lá, eu ia para uma palestra, ia para uma oficina, conhecia um dentista e me oferecia para estagiar. Eu queria era ver como é que era essa prática e vivenciar. Então, eu tive muita oportunidade assim de fazer vários estágios em diversos lugares, e tudo extracurricular. Uhum. Conhecia, ia tal. Tive a oportunidade também de ser monitor na disciplina de dentística pré-clínica e meu foco na graduação sempre foi a área de cirurgia, né? Então, Pois é, eu lembro desse detalhe. pois é, eu sempre estagiei aqui com o Talvano, então ia para os hospitais, ia para o consultório dele, ia para Lembro. tudo quanto é lugar. Então, mas se eu desse vasta possibilidades, a pesquisa foi o que eu mais me dediquei, né? Entendi. E aí me conta, dentro, né, disso tudo, desse boom, inclusive você pode adentrar já na sua, né, já enquanto profissional. Eu queria saber, eu acho que para poder a gente linkar, e como é que surgiu o interesse pelo Sistema Único de Saúde? Veio com esse interesse já pela cirurgia? Pois é, Cíntia, essa é uma questão que é importante, né, a gente refletir. Já me fizeram essa pergunta numa outra atividade, não lembro bem, mas o que eu sempre linko quando me perguntam essa questão, sempre me vem à cabeça, a primeira coisa que vem à cabeça é eu associo com o fato de ter participado do movimento estudantil dentro da universidade. Lembro. Eu acho que é isso, desde o primeiro semestre, essa parte de participar do centro acadêmico, das discussões do movimento estudantil da universidade como um todo, eu acho que isso tem tudo a ver com você se identificar, batalhar pelo SUS, porque assim, quando a gente está nesse movimento estudantil, a gente batalha, a gente trabalha, a gente tem as nossas discussões Sim, com gestores da academia, com professores, sim. mas no sentido de um bem coletivo, né, de uma educação, de uma atividade pensando nos demais também, não é algo tão individual. E aí eu acho Uhum. que o SUS tem muito a ver com isso, né? É uma Total. construção, a luta pelo coletivo, Pelo né? Então, coletivo. eu penso que foi muito isso. E aí, o meu primeiro trabalho foi no SUS. Eu fui dentista do PSF aqui no município há uns
umas 8 horas de viagem aqui de João Pessoa, Juru, interior, 10 mil habitantes. Então, eu tive essa oportunidade de meu primeiro emprego ser no SUS. Depois, eu vim para João Pessoa, enfim, virei coordenador de saúde bucal de João Pessoa, fui dentista do Saúde da Família, fui coordenador, e aí, cada vez mais essas coisas você vai se envolvendo, né? Você vai Isso. criando essa responsabilidade, você vai se comprometendo e o link que eu faço com o SUS é muito esse histórico. Eu tinha consultório privado quando eu era dentista aqui em João Pessoa. Ah, era? Eu não sabia. Pois é, eu tinha consultório privado e era coordenador, era dentista só da família e tal, mas eu percebi que não dava, assim, não era, enfim, eu acho muito legal quem se dá bem dessa forma, e eu E é vi que não era. importante, né? É importante que nós É, tenhamos também, né, essa possibilidade, mas eu também nunca me vi. Eu nunca me é, vi. eu misturava muito. Tinha vezes que eu fazia canal e cobrava o mínimo possível, a pessoa não podia pagar, mas dava o mínimo. E aí, assim, não para depois para manter o consultório era difícil. Sim, O pessoal que eu atendia lá no PSF, se eu não tinha um material, às vezes eu levava para o consultório, fazia lá. Então, eu misturava muito entendi. e, de fato, foi o que eu me encontrei no SUS, né? Com todo esse envolvimento, assim, esse Entendi. histórico. Entendi. Mas aí me conta, porque essa trajetória profissional, não sei de detalhes, não, eu também estou curiosa. Eu não sabia que você tinha ido para assistência no interior primeiro. Então, Pois é. se formou, me conta como é que foi essa trajetória importante para as pessoas saberem, eu também conhecer mais detalhes. E aí, do interior, veio para assistência em João Pessoa e foi galgando outras oportunidades. Me conta como é que foram esses links. Isso, então, na época a gente tinha lá aquele ERI, né, o estágio rural integrado, Isso, então, exatamente. Fui para nessa, Imaculada, inclusive. pronto, e aí eu fui para Juru, Hum, e tava, o município estava implantando uma equipe, precisava de um dentista, e eu passei um mês lá, né, enquanto uhum. estudante, a secretária ofereceu, então aí eu pedi adiantamento de curso, tal, consegui adiantar o curso, e aí já fui para lá. Então, passava a semana lá, vinha o final de semana. É uma coisa que você começa a se envolver, né? E ver a quantidade de coisas que é possível serem feitas. E Isso. aí, passei um ano e pouquinho. E, tive, e aí começa a cansar a viagem, tudo. E foi Cansa. quando eu trabalhei num plano privado aqui. Eu queria estar mais perto de João Pessoa, até porque Entendi. Carol também estava por aqui. E aí consegui, aí trabalhei num plano privado aqui e logo depois fui para o Saúde da Família aqui de João Pessoa. Então Sim. foi quando eu percebi assim que eu me sentia muito melhor estar trabalhando no PSF do que num plano, por exemplo. E aí eu passei também mais um ano no Saúde da Família e foi quando me convidaram para virar coordenador de saúde bucal. Aí aceitei, um desafio enorme, É porque assim, engraçado, né? Os alunos, eu acho que eles devem lhe perguntar também. Eles me perguntam muito, professora, como é que vira coordenador, né? é, Aí eu digo assim, tem que ter coragem, porque a gente não sabe de muita coisa, é, não. A gente vai aprendendo à medida que vai caminhando, né, Dinho? certeza. É uma coisa assim que ninguém se forma, diz assim, eu quero, dificilmente, né? Eu quero virar coordenador, esse é o meu sonho. Isso, Não é, né? É de acordo com a sua dedicação, com o seu envolvimento, com aquela questão. isso. Por algum motivo, quem está lá na gestão lhe chama. Sim, E foi o que aconteceu. Assim, eu nunca pensei e confesso que eu tinha muita boa vontade, muito interesse, mas formação baixíssima. Quando a sim. gente assumiu em João Pessoa, quando eu assumi aqui em João Pessoa, eram 180 equipes de saúde da família, eram 3 CELs, tinha laboratório de prótese, então era uma rede vasta, né, para a Muito gente, grande. enquanto coordenador, para mim, depois que foi cair a ficha. Mas aí já estava lá, não podia mais rejeitar. Mas foi uma experiência muito bom. Eu fico pensando assim que é importante não só que você se coloque assim
enfrente esses desafios, mas também que você também busque se qualificar. E aí foi o que Sim. eu fiz, né? Eu vi que eu precisava me qualificar muito para estar naquela função, e aí fui atrás das coisas. E aí foi fazendo os cursos, as especializações e tudo mais. Sim, A partir dessa oportunidade, eu gosto muito de linkar as oportunidades, né? A partir dessa oportunidade de estar gerente em saúde, numa capital, né? Tão importante quanto é João Pessoa. E eu acho que é muito importante, apesar de pequena, né? Ela tinha um papel fundamental, porque a cobertura da estratégia de saúde da família de vocês, né? Acho que naquela época e hoje é referência. é, Vocês aí são referência, né? Para a equipe de saúde bucal, você pode até me atualizar quanto a esses números, porque eu estou desatualizado. Sei uhum, mais da questão daqui, que nós temos em torno de 41%, 46%, né, de equipe de saúde bucal, compondo a grande rede da estratégia de saúde da família. Então, eu queria que você trouxesse essa experiência, né? A partir sim, dessa oportunidade, meu amigo, quais outras oportunidades surgiram em que é. você abraçou? Então, aqui a rede, pensando o Nordeste, a outra capital é no Piauí, né? Lá, Sim. tanto quanto estado, quanto Teresina também, ela tem uma cobertura assim semelhante. Então, assim, Uhum. são as duas maiores do Nordeste. E eu lembro muito bem aqui que enquanto a gente tinha 180 equipes na época, Recife aqui com o dobro, quase o triplo da população, é, tinha metade das equipes, né? Então era um desafio enorme. E quando eu era coordenador aqui, a gente fez um levantamento epidemiológico aqui. Nós fizemos o SB João Pessoa em 2008, Sim, 2009. E aí, na entrega dos resultados, no lançamento, aquela festividade toda, a gente convidou o Puca. E aí o sim. Puca veio para o lançamento, E o aí, para antigo quem não coordenador. sabe, lembra quem era o Puca na época? O Puca foi o coordenador nacional de saúde bucal, o que implantou o Brasil Sorridente. Ele ficou na gestão de 2004 até 2016 ou 16, é. Então foi o coordenador que implantou, né, a política nacional de saúde bucal que a gente tem hoje em dia, o Brasil Sorridente. E aí ele veio e me convidou. Enfim, a Uhum. gente conversando e tal, e ele convidou para que eu pudesse trabalhar lá na coordenação. E eu aceitei. Pronto, assim, eu não tinha Ei, na, na hora. mudar de estado, meu Deus É, do céu, levar a família todinha. Me pois conta. é. Não pensou não, né, Dinho? Não, foi de pronto, assim, eu disse, vou, pô, eu vou. E aí, na época, eu era noivo e Carol estava perto, assim, aí ele olhou para a Carol e disse assim, e você? Ela disse, eu vou também. Aí, e aí, enfim, a gente casou e foi. E então é isso, assim, não tive as oportunidades apareciam e eu não tinha receio de enfrentar. E foi dessa forma. Então, assim, foi quando eu fui para o Ministério da Saúde, fiquei em torno de 8 anos, né? Fui assessor técnico da Coordenação Geral de Saúde Bucal, com o PUCA durante esse tempo todo. Então, foi aonde eu me desenvolvi mesmo. Aí fiz o meu mestrado, doutorado, Uhum. todas essas atividades, né? Minha gente, eu lembro, né? Eu me formei e galguei minha trajetória para voltar para o Ceará. E eu lembro quando eu soube, eu disse, meu Deus, que orgulho! A gente fica muito orgulhosa, porque parecia algo tão distante, né? A gente Sim, lutando aqui no Nordeste, e numa sim, luta sem fim, e parecia algo tão distante. E eu costumo dizer, Edinho, que o cavalo salado não passa na nossa porta duas vezes, não, meu amigo. pois é, Monta em verdade. cima e vai aprendendo o cavalo cavalgando, né? E Vai. aí, eu lembro também, nesta sua trajetória, você ficou com o Estado do Ceará, não foi? Foi. Na É. assessoria técnica aqui com a gente se encontrou em algumas reuniões aqui, não Sim. foi? Lá a gente era dividido por estados, assim, a coordenação, nós éramos em torno, acho que o maior período fomos em 8, 9 assessores, e a primeira organização, assim, as atividades são divididas especialmente por estado. Então, durante esses meus 8 anos quase lá de coordenação, o estado do Ceará, Bahia e Santa Catarina foram os três que eu fui do início ao fim. Então, assim,
toda a demanda que esses estados, que os municípios desses estados recorriam ao Ministério para implantar equipe, implantar célula, laboratório, indicador, produção, tal, tudo E isso reunião, e reunião, e reunião, e era, reunião, que sem fim. sim, sim, não parava, né? As demandas são enormes. Para quem acha que está lá tranquilo, que tem pouca coisa, às vezes a gente está no município e acha que lá tem pouco serviço, não, É, não tem, lá não parava. eu imagino, eu imagino. E aí, eu acho que a gente se encontrou na reunião, e é tão engraçado. A gente precisa falar desses fatos, né, engraçados. E aí, a gente se encontrou na reunião porque eu estava coordenadora de saúde bucal de um município aqui no Ceará, e nesta reunião, né, a gente alinhava muitas questões e estava chegando o representante do Ministério, né? Representante do Ministério. E aí, para deixar o representante do Ministério. E a gente começou a conversar, não foi? Cadê Carol? Cadê o povo? Não Sim. sei quem falando o nome do povo. E aí chegou o carro para levar o representante do Ministério para o aeroporto, né? E aí era toda aquela pompa, o carro voltado para levar o representante do Ministério. Eu disse, não, ele vai comigo. Aí a pessoa que tinha, aí não vai citar o nome, né? A pessoa que tinha, né, reservado o carro, mas ele vai contigo. Aí ele olhou, Dinho olhou para a pessoa, eu vou com ela, a gente vai conversando dentro do carro. E aí houve uma frustração inicial, né? Mas foi bom o Bom, trajeto do hotel até o aeroporto. A gente, né, esquentou muito a orelha dos nossos colegas de sala, não foi? uma das coisas que eu gosto muito desse trabalho, além dessas viagens, né, que a gente fazia, de poder ajudar diversos municípios, era poder reencontrar amigos como você, né, que o Ceará me proporcionou, então que as minhas idas pudesse encontrar e botar o papo em dia, né? Eita, que coisa boa. Meu amigo, vamos lá. E hoje? Hoje você está como? Como é que foi a transição do ministério para onde você está? Me conta, para poder a gente chegar no momento atual. Joia. Então, é, atualmente, né, eu sou docente, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, do curso de odontologia. E aí, como é que eu cheguei, né, na docência? Foi semelhante a essa questão assim de, você sempre planejou virar coordenador? Não, mas esses caminhos, as portas foram se abrindo, a gente foi, aos poucos eu fui conseguindo construir esse caminho, né? A docência, de fato, esse era uma coisa que eu não planejava muito. Eu tinha, assim, nunca tive dificuldade de me relacionar com as pessoas. Isso, Sim. enfim, sempre consegui falar com as pessoas. Tal. Mas tinha uma das coisas que me travava muito era seminário, falar na frente, sala de aula. No entanto, isso nunca... Eu sempre enfrentei, né, Uhum. essa dificuldade. Eu achava que eu tinha que exercitar, que eu podia melhorar. Então, na universidade, essas coisas que a gente faz, esses seminários, os congressos, então eu me obrigava a participar no sentido de ter que treinar e melhorar. E Uhum. aí foi quando eu fui para o Ministério, né, da Saúde, essas coisas. E Aí não teve jeito. não tive jeito, né? Diversas apresentações em diversos lugares e em alguns países, como a gente tinha uns projetos de cooperação em Moçambique, Cuba, essas coisas Uhum. você tinha que apresentar. Então, na frente, não tinha jeito. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu fui foi uma reunião do CFO, e aí com todos os presidentes de CRO, o presidente do CFO, então essas coisas você tinha que desenrolar. Então, reuniões com prefeitos, secretários, professores, gestores, enfim. É, e aí, é, aos poucos, essa coisa de falar na frente, então isso que é necessário, né, para qualquer docência. E a outra questão é que, com o tempo, eu senti cada vez mais a necessidade de aprofundar esses meus conhecimentos, né? Então, assim, no sentido de fazer um mestrado, foi quando eu fiz na UNB o meu mestrado em saúde coletiva. Sim. Terminei, já fui fazer o doutorado também, fiz um seguido do outro. Quando eu estava fazendo o doutorado, apareceu uma seleção de professor substituto lá na UNB, no curso de Sim. odonto, Sim. passei, essa foi minha primeira experiência enquanto Sim. docente, e a quem agradeço demais, os colegas ali que acolheram, o professor Adriano, a professora Cristina, o professor Carlos Zanetti, então, demais colegas Nossa! da UNB. Só os feras. Foi muito bom assim, porque
eu estava lá dividindo disciplina com esses colegas e eles acolheram muito bem, né? Essa nossa primeira experiência quanto docente é muito importante que a gente seja bem acolhido, porque a gente patina, a gente não... Era muito diferente, assim, eu falar com gestor, eu falar com prefeitos, eu falar com Sim, secretários de saúde e dentro da academia, né? São formas diferentes, são diferente. Isso. abordagens totalmente diferentes. E aí, então, essa foi minha primeira experiência como docente, né? E aí, então, foi quando eu terminei o doutorado. Quando eu estava terminando, teve um concurso na UFPE, no curso de graduação de saúde coletiva. Decidi fazer, achei que já era, foi logo ali do pós-golpe, eu achei que estava na época de voltar para o Nordeste, Uhum, e decidi fazer o concurso e passei. Aí, uhum, então, eu fui para a Federal de Pernambuco, passei 2 anos no curso de saúde coletiva, onde também aprendi muito uma área bem ampla, né? Não é o curso uhum. de odonto, né? A disciplina de saúde coletiva. Sim. É o curso, né? A graduação. Então, foi muito importante. E aí, depois, me transferi aqui para a Federal da Paraíba, onde eu estou atualmente, e muito bem. Coisa boa, né? Onde contribuindo, né, onde nós nos formamos, onde foi o start da Sim, nossa formação, né? Muito sim, sim, legal, muito, muito sim. feliz. Eu fiquei muito feliz também quando você conseguiu, né, estar voltando para João Pessoa, estando docente, muito, muito importante. Meu amigo, e aí a gente vai agora fazer o link, né, dessa docência, do estar docente, do ser docente, com o Sistema Único de Saúde. Porque as disciplinas que você ministra são disciplinas de saúde coletiva aí? É, então, eu, na graduação, eu sou professor de estágio, então Certo. aqui a disciplina de estágio a gente coloca, os alunos, né, vão para a rede Sim, e eu vou um dia, eu vou uns dias com os alunos para o CEL, a gente vai junto certo. com eles e faz esse atendimento. Eu digo a gente porque eu e o professor Yuri, então a Sim, gente vai para o serviço e faz os atendimentos com eles. Então, a minha disciplina na graduação é esse estágio, onde eu vou vivenciar com eles também e realizar os atendimentos. E na pós-graduação, aí saúde coletiva, políticas públicas, epidemiologia, então essas entendi. áreas mais da saúde coletiva. Entendi. Pois é, a gente que está conversando, né, muito, a sua trajetória profissional, né, a nossa, né, porque nós somos contemporâneos, a gente viu muito a construção do SUS efetivamente acontecer, né, porque é, engana-se quem acha, né, que a partir do surgimento do SUS ele não está sendo construído diariamente, né? E aí eu queria saber como é que você consegue participando ativamente dessa construção do SUS enquanto usuário, né? Enquanto 17 anos compondo essa trajetória profissional e agora estando no serviço, mas com outro papel, agora estando ajudando na formação dos futuros profissionais. Né? Como é que você consegue vislumbrar esse modelo de saúde pautado pelo SUS, que é um modelo pautado na vigilância em saúde? Queria saber É, como é que você consegue trazer isso para as discussões do estágio, para a sala de aula, né? E trazendo suas vivências com toda essa trajetória que você galgou. Queria escutar você um pouquinho em relação a isso. ótimo. Não, essa é um link extremamente necessário, né? Da gente entender esses princípios, essas diretrizes que o SUS nos coloca e como é Sim, que como é que o aluno pode vivenciar isso, como é que a gente pode traduzir, como é que a gente pode tornar isso mais palpável para o aluno, né? Então, a vigilância, eu sempre tenho comigo essa questão de fazer os alunos refletirem os dados que eles produzem ou os dados que estão disponíveis no SUS. Como é que a gente transforma isso na informação, isso numa ação? Como é que a gente avalia isso? Então, essa atividade de vigilância, né, que embora eu quero sempre trazer para os alunos que eles podem atuar na clínica, eles podem ser dentistas da clínica, no entanto, não os isentam de estar envolvido, de ter essa responsabilidade com a vigilância, no sentido assim,
de refletir aquele dado que ele produz, ou refletir os dados existentes no SUS. Então, desde a época assim, de coordenação, aqui em João Pessoa, eu lembro que uma das primeiras atividades que eu fazia e eu gostava era chamar as 180 equipes, logicamente não todas de uma vez, Sim, mas para a gente discutir os indicadores, isso. usar esses dados para que eu conseguisse planejar a aquisição de insumos, instrumentais, equipamentos, né? Então, assim, não foi à toa que a gente fez o SB Brasil, o Sim, SB João Pessoa, né? No sim. sentido da gente de promover, de realizar essa vigilância dos dados da saúde bucal, Pois é. enquanto ministério, né? Assim, Sim. daqueles dados que eram produzidos, né, nacionalmente, a forma da gente propor ações, adesões fora e dentro do Ministério, aumentar recursos, Sim. novos procedimentos, metas, indicadores, tudo isso foi, foi graças às ações de vigilância que se realizavam que a gente poderia planejar e avaliar Muito, também. Dinho, muito pertinente essa sua fala, esse seu resgate, né? Porque muitas vezes, inclusive, nós, enquanto éramos alunos de odontologia, e hoje os nossos alunos, né? Muitas vezes eles não conseguem pegar esses dados e transformá-los em informação, porque Sim, eles precisam ser analisados, eles precisam ser processados, eles precisam ser trabalhados, ser transformados em informação e para que se gere uma ação e que mude efetivamente a realidade. No caso que você trouxe, por exemplo, o planejamento de compra de insumos, né? Como sim. nós podemos melhorar a compra de insumos futuros a partir dos dados, né, captados hoje no serviço? Fundamental, né? Sim, certeza. Para que a gente consiga, enquanto gestor, não só no sentido de cobrar da equipe, não, mas de tentar apoiar, assim, os dados, eles podem nos dizer muitas coisas, desde que Exatamente. você os analisem, né? Porque se esse dado é produzido só e não tem mínima análise, ele não faz sentido nem para o dentista, aquele dentista que está lá produzindo diariamente, para ele Anotando, registrando, abrindo prontuário, não tem sentido é, nenhum. pois e aí aquilo ali vira uma tarefa que, como não faz sentido, às vezes ele faz de qualquer jeito, né? E para o aluno também, assim, é Isso. difícil, eu lembro, assim, eu estou com eles no serviço, e para eles, professor, eu preciso registrar isso mesmo aqui nessa ficha e tal, e para É, que eles entendam isso. né, resgatar aqui para a galera os princípios do, né? Então, a Política Nacional de Atenção Básica, que foi reformulada, né, acho que em 2017, ela traz, né, desde a primeira publicação da PNAB, os princípios do SUS. E aí tem como princípios norteadores do Sistema Único de Saúde a universalidade, a integralidade e a equidade, né? E aí eu queria que você falasse aqui com o pessoal como é que você, ao longo das suas experiências, em especial agora, enquanto docente, né, do estágio extramural, do curso de odontologia na universidade pública, né? Como você consegue visualizar, linkar efetivamente na prática, né, esses princípios, né, com o serviço? Queria saber como é essa experiência aí na Paraíba. Tá bem. Cintia, então, esse sempre é um grande desafio, a gente pensar nesses princípios, tê-los como o nosso foco, nossa meta, nosso objetivo, e não ficar com aquele discurso, é bonito no papel. Não, é bonito no papel e na prática. E aí, na prática, vai depender de você, gestor, de você, dentista, de você que está ali trabalhando, construindo no dia a dia, né? Então, assim, a gente pensando, eu pensando, né, nesses princípios, a questão da universalidade, uma das coisas que eu sempre me dediquei, enquanto coordenador aqui, especialmente no Ministério, era como é que a gente conseguia ampliar essa cobertura, né? Quanto que a gente conseguiria avançar para que, de fato, fosse universal, né? Essas equipes, minimamente ali, a universalidade da atenção primária. Uhum, Então, essa sempre foi uma busca minha, uhum, de pensar estratégias, de pensar possibilidades que a gente poderia trabalhar para que essa universalidade
acontecesse, né? O Uhum. desafio é enorme, a gente sabe, mas isso até hoje eu batalho muito por isso. Pensando no outro princípio, né, no princípio da equidade, esse é um dos princípios que, quando a gente trabalha, né, com a vigilância, com o dado, com a informação, a gente percebe que é urgente a gente trabalhar focar nessa equidade, né? Enquanto Ministério da Saúde, eu lembro dos programas que tinham muito esse foco, né? E aí, fazendo esse link com o Ceará, por exemplo, o programa Mulheres 1000, que era um programa, o Pronatec, eu lembrei do Ceará porque eles foram lançados aí, Uhum. e eram cursos técnicos, tanto para mulheres ou para independente do sexo, mas onde as pessoas tinham o curso, a formação técnica, e aí onde é que a gente entrava? Por exemplo, isso quando lançaram o Pronatec, tinha o curso para garçom. Então, as pessoas, Uhum. garçom, cozinheiro, então, as pessoas faziam o curso, se formavam, só que aí quando iam tentar emprego, não conseguiam porque não tinham os dentes. E aí foi quando a Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, entrou nessa Uhum. parceria. Então, a gente tinha, enquanto Ministério da Saúde na época, tinha incentivos financeiros para que esses municípios que realizavam esses cursos, essas formações, recebessem alguns adicionais para atender e priorizar. Então, assim, essa equidade, né, de tentar Uhum. atender diferente essas pessoas e as pessoas que mais necessitam, né? Uhum. Pensando então no princípio da integralidade, né? Uma das grandes batalhas, assim, grandes focos era como é que a gente poderia pensar nessa rede, né? De Na rede ampliar de a atenção à integralidade saúde. Isso. e da integralidade do cuidado, a gente conseguir conectar essa rede. Então, eu sempre, no meu dia a dia ali da graduação, né, com os alunos no serviço, eu fico tentando fazer esses links para que eles entendam que quando a gente garante um atendimento na atenção secundária, na atenção terciária, quando a gente atende na atenção básica e ele entender aquele usuário como um todo, né? Então é uma busca constante e um foco, né, de que isso saia do papel e se torne cada vez mais realidade. A luta é grande, né? Mas é uma responsabilidade tamanha também quando nós estamos docentes, né? Para poder a gente fazer diferente, fazer acontecer. E aí, aproveitando esse link que você falou, quando você disse que era professor do estágio extramural, né? E a gente não tem como dissociar os princípios do Sistema Único de Saúde com assistência, né? Com serviço. Então, meu amigo, para a gente já chegando no final do nosso bate-papo, né? Como é resgatar, valorizar, estar na atenção primária à saúde, né? E ter o desafio de acreditar nessa assistência primeira, que a gente, relembrando, a gente sabe que tem muitas pesquisas que dizem que, se ela é bem estruturada, quanto a recursos humanos, insumos, equipamentos, estrutura, ela comporta, né, é capaz de atender a 80% dos problemas de uma comunidade. Então, como é hoje estar no serviço enquanto docente, levando os meninos para o estágio, né, fazendo todo esse link da importância da atenção primária à saúde para o SUS fazer acontecer. Sim. Certeza, esse é um desafio enorme, mas para que eu tenho na minha mente assim, um dos desafios também é que esses alunos, esses graduandos, ao irem para a atenção básica, para o CEL, que eles possam entender, né, especialmente a atenção básica ali, como esse potente espaço de produção de cuidado, né, ali onde o dentista, Uhum. independente da sua caneta de alta rotação, que ele pode entender que sua prática em saúde vai muito além dos instrumentais que ele aprendeu a manusear e Uhum. logicamente, não que isso seja pouco, mas não é o suficiente para que a população, para que aquele usuário daquilo que ele necessita, né? Então, Uhum.
para mim, o professor Carlos Bottas, essa coisa que ele sempre traz, assim, de que a boca traz todas as marcas da vida daquela. Então, você conhece o histórico daquela pessoa pela boca dela, né? Então, esse é um desafio que, ao estar ali na prática, no dia a dia com os alunos, que eles, além da prática clínica, que eles possam contextualizar, né, essa necessidade da população e com sua necessidade, com todas essas questões. Que eles consigam vislumbrar para além da assistência odontológica, a atenção à saúde. Né? Entendendo que existe uma pessoa que pensa, que gosta, que não gosta, enfim, que tem muitas nuances. É isso aí, meu amigo, a gente está chegando no final, a gente já conversou muito, né? Você tem aí sua família para cuidar, mas aí antes de finalizar, eu queria, né, que você deixasse uma dica, né, para quem almeja estar no serviço, como, por exemplo, o futuro residente em odontologia, que vai se deparar, seja na atenção terciária, enquanto cirurgia buco, ou um residente na estratégia da família. Eu sei que a residência aí na Paraíba está crescendo muito. Eu vejo você compartilhando os editais, né, no seu Instagram, com muitas vagas, crescendo muito. Eu queria uma dica, né, para esse profissional, ou futuro profissional, que pode ser hoje um aluno, que ele almeja estar na residência, mas atuando no Sistema Único de Saúde. Né? Eu queria ouvir você. Ótimo. Então, eu quero aproveitar, aqui em João Pessoa, eu também estou na coordenação de uma residência em clínica integrada, uma residência que Ótimo. funciona no Centro de Especialidade Odontológica, é uma residência tocada pela Secretaria do Estado. Quando a gente apresentou a proposta, ela topou Coisa boa. por meio da Escola de Saúde Pública aqui. Então, está sendo uma experiência bem interessante. A gente vai formar a primeira turma, né? Que Então, legal. assim, o que eu posso deixar de dica assim para os alunos ou para os profissionais que pensam trilhar esse caminho, assim, que pensam em estudar o SUS, pensar no direito do usuário, né? Então, pensar o usuário como o centro da discussão, né? Toda essa enorme lista de legislações, de portarias, de políticas, elas têm um foco, né? Então é o usuário. Então, assim, ao invés da gente tentar ficar decorando, vamos entender por que ela existe, né? E vamos colocar o usuário no centro desse nosso entendimento, que vai facilitar a compreensão da importância que algumas normas existem. A gente precisa, né, pensar nessa construção do SUS nas bases da reforma sanitária, no sentido de que a saúde, o direito à saúde, ela se confunde com o direito à democracia, a luta dessa construção, né? Então a gente vai entender a importância do SUS, a importância de um sistema público, gratuito, de qualidade. Não tem como não pensar na luta pela democracia. Sim. E aí, a pandemia deixou muito evidente para a gente, né, que se não fosse o SUS, isso aqui tinha virado uma barbárie. Então, assim, ela é extremamente importante do ponto de vista também de civilização, de avanço da civilização. Então, são essas dicas que eu queria minimamente deixar. Nossa, E, valiosos, gente. Pega aí. e agradecer, Cíntia, pelo convite, pelo espaço, pela forma que você conduz. Parabéns, tenho certeza que seu projeto vai ter muito sucesso. Você está de parabéns. Eu acho que essa proposta é inovadora e necessária, viu? E me sinto muito honrado de estar aqui no início desse seu projeto e pode contar sempre. Meu amigo, muito obrigada pelas suas palavras, obrigada pela sua generosidade. Nós nem estamos tão próximos, né? Mas, assim, temos nos aproximado, principalmente depois dos acontecimentos da pandemia, né? Então, assim, gratidão, gratidão pelas palavras, pela oração, pela torcida. Acredite que é recíproco. Mande um abraço aí para toda a família, mande um abraço para a Carol. E Obrigado. muito, muito obrigada por topar esse desafio e por acreditar, né? Porque quando a gente se propõe a trazer
qualquer que seja o assunto que envolve o Sistema Único de Saúde, né, e que a gente toma coragem da nossa cara para bater, a gente está defendendo o Sistema Único de Saúde, né? Então, isso importa muito, sim, tá? Então, meu amigo, gratidão. Vou me despedir aqui do pessoal, tá? Para poder a gente terminar aqui nesse bate-papo que eu ficaria mais conversando, porque a gente tem um monte de gente que a gente conhece que a gente não conversou. Mas, gente, muito obrigada por quem ficou até o final acompanhar esse bate-papo enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até o nosso próximo bate-papo, né? SUS Concept. Tchau, tchau.